Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre o AWS Athena, que é um serviço muito legal que ajuda na análise de dados, totalmente serverless e gerenciado pela AWS. Mas antes de eu falar sobre o Amazon Athena, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever que eu estou sempre postando coisas relacionadas ao mundo cloud, ao universo cloud. Então vamos lá galera, o que é AWS Athena? Então, ele é um serviço de consulta e análise de dados. Ele faz consultas interativas. Então, quando você tem um CSV, quando você pega esse dado em CSV, um CSV é um exemplo, é muito mais difícil você analisar. Imagina se você tiver um CSV de 50 mil linhas, por exemplo. Para você analisar esse CSV vai levar muito tempo. Você vai jogar no Excel, o Excel vai dar umas falhadas, porque isso acontece às vezes, ou no Google Sheets vai dar uma falhada também, porque é muita linha, então começa a ficar um pouco difícil. Então, nada como fazer uma análise de dados de forma interativa. Imagina se você tiver uma tabela SQL. Então uma tabela bem simples, tipo um banco de dados fácil, onde você vai fazer select, vai fazer consultas, select, inner join, outer join e assim por diante. Você vai pegar dados de tabelas para fazer a sua análise de dados. O Athena tem essa proposta, facilitar e gerar e te dar alternativas que você consiga, de forma simples, ter uma consulta interativa utilizando o código SQL para analisar isso daí. Ele é um serviço, galera, totalmente serverless. Então você não paga por ter esse serviço, não precisa ter um banco de dados por hora e assim por diante. Você paga por consulta. Então quando você tiver sua tabelinha, você vai ter essa tabela, você vai fazer select e vai fazer enjoy, vai fazer todas as suas consultas, assim por dizer, e vai ter um custo por query, tamanho. Então, depende do tamanho de dado que você tem, vai ter um custo. Se você quer saber o custo, dá uma olhada lá nos custos do produto. Ele é um produto para análise de dados, como eu falei diversas vezes, e ele foi feito sobre Apache Presto. Então, para quem conhece aí esse mundo, Apache Presto é a forma como a Athena trabalha, que ele foi feito sobre isso daí. Ele, como eu falei, ele é muito utilizado para fazer análise de dados em CSV. Já eu explico um pouquinho mais desenhando novamente, caso você não entendeu da primeira. Ele também, galera, ele é muito utilizado para diminuir a complexidade. Eu falei já sobre a AWS Glue. A AWS Glue é uma ferramenta de ETL, que quer dizer Extract, Transform e Load. Existe uma fase que é a de transformar um pouco complexa. Na verdade, todas as fases são. Então, o que é o ETL? É o extrair. Então, imagina, você tem a sua origem, os seus dados estão de alguma forma aqui, que seja por CSV, que seja um S3 bucket, que seja qualquer outra coisa, seus dados estão aqui, você precisa extrair eles, você precisa fazer a transformação dos dados, que é transformar eles, ver quais são os campos, qual que é o tipo e assim por diante, e jogar num destino, que é fazer um load do dado em um destino. Então aqui, galera, tem códigos, por exemplo, um Python que tem que ajustar os códigos para fazer a extração e assim por diante, e aqui pode ter um Redshift, por exemplo, ou até mesmo Athena, que é o Amazon Athena, para você fazer suas consultas e assim por diante. Então, todo esse fluxo aqui exige conhecimento técnico. E o Athena, ele veio para facilitar aonde você pega seu banco de dados ou seus dados, você já vai ter eles extraídos de alguma forma, você vai pegar esses dados e você vai jogar, vai fazer um load para dentro do Athena. Então vamos supor, você pega seu S3 bucket, você tem um S3 bucket lá, você vem aqui, você coloca o dado CSV é um exemplo, existem outros, tá? Você pega o CSV, que você fez um extract de alguma aplicação, de alguma forma, manual. Você tem ele aqui. Você vem no Athena, que eu nem sei como vou desenhar o desenho dele. Não é tão simples, então vou colocar um quadrado. Athena. Você vem no Athena e simplesmente aponta. Dessa forma ele vai criar uma tabela aqui. E através da própria console, você vai ter um campo dessa forma, assim, ó. Aqui vão ter as tabelas. Aqui vai ter o campo de consulta, que é o seu SQL, que é onde você digita o seu SQL, e aqui vai ser o output. Então você vai fazer select tudo dentro da tabela, ele vai mostrar todos os outputs.
Você fala, select, delete, inner join, junta uma tabela com a outra, assim por diante, e assim por diante. Então, galera, o Athena, ele te entrega algo com bastante performance, uma análise de dado muito rápido, e ele vale muito a pena e te ajuda a analisar, evitando a complexidade desse mundo de ETL, que quando você precisa ter um conhecimento muito mais amplo para executar as atividades, tá bom, galera? Então, é isso daí que você tem que entender sobre o Athena. Se você tiver mais interesse, mais informações que você quer adicionar, coloca aí nos comentários. Se você tiver dúvidas, coloca nos comentários, e até o próximo vídeo. Até mais!